O episódio de hoje é com o Inova Talk aqui, eu vou estar batendo papo com um grande amigo meu e também engenheiro de produção, pós-graduado em logística e supply chain e a parte de gestão empresarial, André Rasselli. Então, o André Rasselli hoje ele vai estar com a gente aí para bater esse papo. Nosso papo aqui é sobre inovação. E com inovação, a gente está trazendo aí um cara que realmente entende do que é inovação, né? Você trabalhou com inovação. André, fala um pouquinho para mim, qual que é a importância da inovação para você? Então, inovação é muito importante, porque ela é a oportunidade da gente sair ali do mesmo ponto que a gente está hoje. Quem não inova não sai do lugar. Então, assim, você precisa estar sempre pensando maneiras de fazer melhor, de mudar as coisas. Então, assim, eu sempre respirei inovação, sempre gostei de inovação e sempre gostei de fazer diferente, de ir para frente. E se você não inova, você não evolui. André, eu sei que você é engenheiro de produção, você teve uma carreira, né, dentro da engenharia. Eu queria escutar de você um pouquinho da sua trajetória, né, e aonde você está hoje. O que você está fazendo da vida hoje? Conta pra gente. O que você já fez e o que você está fazendo? Fala um pouquinho. Então, eu sou formado em engenharia de produção, como você sabe, né? Iniciei minha carreira no ramo de montagem industrial, né? De construção de fábricas mesmo, né? Montagem de plantas industriais. Fiz toda a minha carreira, eu fui um engenheiro trainee, depois disso fui evoluindo, cheguei a coordenador de operações da empresa que eu trabalhava, geria cerca de 500 pessoas, um orçamento de mais de 120 milhões de reais, e hoje eu empreendo, né? Eu sou um franqueado Life Planner, né? Eu detenho uma franquia Life Planner, e o que eu faço hoje é basicamente proteger pessoas, eu presto serviços de blindagem e proteção patrimonial. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aí dentro do seu setor, né, que é a parte de seguros, de proteger a vida, cabe inovação? Cabe. Na verdade, o seguro no modelo que a gente trabalha já é uma inovação. Porque menos de 2% da população conhece esse tipo de seguro, Diego. A pessoa tem como seguro de vida algo que ela precisa morrer para receber. Sendo que o nosso foco é um seguro com proteções em vida. É que você utilize do benefício enquanto você está vivo. Então, quebra paradigmas. Além de a franquia que eu trabalho, a Prudente, ela ter diversos produtos inovadores. Por exemplo, ela lançou faz pouco tempo o primeiro doenças graves vitalício do mercado. Então, eu normalmente apresento para pessoas algo que ela não conhece. Ela assusta, mas isso é diferente dos seguros que eu conheço, isso é diferente do seguro que me apresentaram no banco. Então, eu levo uma inovação todo dia a diversas pessoas. Legal, André, legal. Mas hoje a gente não veio aqui para falar de seguro não, né? Também, a gente está sempre falando... Não, a gente vai falar de seguro, a gente vai ter o momento de falar de seguro, mas hoje, nosso papo, eu quero saber um pouquinho da sua trajetória com uma ferramenta inovadora que chegou no Brasil e você foi um dos precursores em estar utilizando essa ferramenta no Brasil, que é o Insight LMS. Então eu queria ouvir um pouquinho de você. O que é o Insight LMS? Por que você pensou no Insight LMS? E qual foi a diferença que ele fez na sua trajetória, lá no seu trabalho? Certo? Isso ajudou de alguma forma para que você hoje virasse um empresário? Com certeza. Toda experiência que a gente te passa é válida, né? E utilizar o LMS foi algo empreendedor. Por quê? Ele chegou até a gente porque o nosso cliente, o cliente da empresa que eu trabalhava utilizava, que era uma multinacional finlandesa, empresas de grande austríaca, né, de grande porte, né? E ao se deparar com a ferramenta, era algo que era muito além do que a gente tinha aqui no Brasil, era muito além do que eu tinha na empresa que eu trabalhava. E eu falei, cara, se o cliente usa isso, a gente também tem que usar isso. Então, assim, isso ajudou, porque implementar um sistema não é fácil. Você já teve alguma experiência assim, interna de um sistema que a empresa estava desenvolvendo e você tentando implementar esse sistema, e como que foi isso? Assim, você pode contar um pouco se você passou por essa experiência? Sim, na verdade mais de uma vez, né? Eu passei na pele, passei vendo, passei acompanhando, passei sendo a pessoa que o sistema impactaria, né? Que outro implementou para mim, né? Implementar sistema nunca é fácil, tá, Diego? Parece assim algo simples, vou botar um sistema que vai mudar, mas o sistema é o meio, né? É um meio de gerar inovação.
a gente tem processos, a gente tem sistemas e a gente tem pessoas. A gente pegar um sistema global, né, que está em mais de 80 países, participou de mais de 6 mil projetos, por exemplo, como LMS, é muito bom. Só que a gente tem que também convencer as pessoas e os processos, né, e adaptar os processos. E isso é a parte difícil de implementar um sistema. Que o sistema é bom, que ele vai trazer ganho, ninguém ia botar dinheiro nele se não soubesse isso. Mas botar ele na prática para performar no seu máximo não é fácil, tá? Pô, e me conta um pouquinho o seguinte, qual eram os problemas que você tinha no teu LMS? O que ele resolveu? Então, o principal problema era controle, né? A gente tinha deficiências no controle para conseguir as informações que a gente queria sobre nosso estoque de materiais, sobre algumas informações de planejamento, qualidade dentro dos projetos que a gente atuava. A gente tinha que cruzar a planilha com o sistema, com informações que às vezes estavam com as pessoas. A gente não tinha uma base unificada. O sistema que a gente utilizava até então, ele não trazia, de certa forma, tudo o que a gente precisava num lugar só. E ele não era usual, né? Ele não era satisfatório para o usuário. Para a gente utilizar ele na sua plena capacidade, o usuário sofria muito, o operador, a pessoa que operasse, as pessoas, né? Como eu falei. Então, o LMS trouxe isso, trouxe uma facilidade em executar. Então, assim, ele é muito fácil de usar. E ele trouxe ainda facilidade nas informações. Eu entrava ali no meu celular e tinha informações na hora sobre o projeto, na hora sobre onde está o meu material. Isso era o mais importante. Eu sabia que se eu tivesse uma dúvida, eu tinha onde consultar. E velocidade de informação é velocidade em tomada de decisão. E para quem está na gestão, quanto mais rápido você toma uma decisão, melhor né? Quanto mais informações você tem para tomar uma decisão, melhor é. Então ele traz, o principal benefício é trazer isso, informações para tomada de decisão. Para quem está na gestão, né? Para o operador, ele ficou feliz que ele tinha um sistema muito mais fácil de usar. Para o usuário ali que queria fazer seu planejamento, para o engenheiro de planejamento, para o engenheiro de campo também, porque fazia com que ele desejasse, né, o material que ele quisesse, chegasse de forma muito mais rápida e eficiente na mão dele. Rapaz, é impressionante, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: a inovação move o mundo, né? Com certeza. E assim, isso é muito verdade, entendeu? Porque a inovação move o mundo, a gente fica pensando, se a gente pegar os últimos 100 anos da humanidade, dizem que dos últimos 100 anos para cá, a humanidade não evoluiu, ela evoluiu aquilo que a gente não evoluiu nos últimos 10 mil anos. Ou seja, nos últimos 100 anos, com as inovações e com essa cultura de inovar, de estar sempre buscando um novo, buscando até uma qualidade de vida, né? Porque quando você inova, existe um conceito que fala que hoje a pessoa vamos botar assim, o pobre, né? O pobre de hoje, ele tem uma vida mais confortável e melhor do que o rei da Idade Média. Por quê? Porque a gente chegou num ponto de qualidade de vida, de inovações, de produtos, de serviços tão grande, que hoje o cara ele consegue ter tudo que o rei não tinha. Mas por quê? Por causa dessa inovação, né? Essa criação, sempre buscando algo novo. Então, assim, isso é muito importante. E quando a gente fala do LMS, o LMS ele tenta trazer isso. Ele tenta pegar uma tecnologia que ela vem sendo desenvolvida há 12 anos, ao longo de 80 países, 6 mil projetos, lapidando uma tecnologia, construindo uma tecnologia, e aí ela desembarca hoje no Brasil e ela está competindo com empresas, né, e softwares que estão começando a querer nascer e buscar uma tecnologia, e eles vão passar por 12 anos de problemas para chegar dentro de uma solução que hoje o LMS ele já está lapidado, né? E aí você tem gasto, você tem custo. Porque quantos e quantos projetos, isso aí, se você tem uma empresa, isso é algo que você deve ter sofrido muito. Você já deve ter perdido uns 3, 4 projetos, abandonado, porque não foi para frente. Você investiu dinheiro, você colocou grana ali e o negócio simplesmente não andou, né? Então, assim, realmente é algo que você tem que ficar atento. Às vezes vale mais a pena você buscar essa solução pronta no mercado do que você ficar batendo cabeça ali realmente naquilo que você não sabe, uma tecnologia que você não tem. O processo, às vezes o cara quer construir, isso aí você vai poder me falar. O cara quer construir o sistema, o processo está todo danado. E aí o cara quer pegar e automatizar o processo dele, né?
Ele quer pegar e fazer, né? Conta a história do balde que você me contou, é bacana. Conta a história do balde. A história do balde na verdade, eu ouvi de um grande professor, né? De um das pós-graduações que eu fiz, né? Que é a história do balde, né? Imagina que tem uma tubulação passando, tem um tubo que passa água, né? E ele começa a pingar. Ou seja, fez um furo no tubo, né? Então você tem um problema. Só que para consertar esse tubo, você tem que subir lá em cima, remendar o tubo, fazer tudo, às vezes parar o fluxo de água. Então o que você vai fazer? Você vai lá e põe um baldezinho para sustentar a goteira. Depois ele não vai conseguir mais, né? Porque esse balde vai encher. Então você vai lá e põe mais um balde. Aí cria-se os trocadores de baldes, né? Que são aquelas pessoas especialistas em processos defeituosos, em dar um jeito no problema que já existe, né? Então ele fica lá trocando balde, né? Até que vem o gênio, que ele vai lá e cria um processo que automatiza a troca de balde. Pera aí, vou botar um robô para trocar o balde. E nisso ninguém foi na causa raiz e já gastou-se muito mais dinheiro e tem que sempre estar trabalhando naquilo e achando que tá inovando. E não é isso, né? Às vezes a gente acha que inovar tem que ser algo, eu tenho que mudar tudo ali, que eu tenho que fazer algo novo. Inovar ali no dia a dia. Eu falo que a inovação, o grande profissional ali de inovação, ele inova em todas as atividades que ele faz, desde automatizar uma planilha, desde de pensar um jeito diferente de fazer as coisas básicas no dia a dia, e daí saem as grandes inovações, porque a cabeça dele, ele tá inovando todo dia. E nisso também ele tem que ir ao mercado, ele tem que olhar o que as pessoas fazem do lado. Você não precisa parar e criar um sistema, você não vai, é utópico achar que você vai criar um sistema que vai estar em 6 mil projetos. Você já tem algo consolidado, você traz para dentro da sua empresa. Isso é uma inovação, isso é uma grande inovação, porque você, às vezes, o resultado final na empresa são feitas para gerar resultados, para atender aos seus core business, para ir lá e efetivar realmente a missão dela. Então você traz do mercado algo já consolidado e trabalha naquilo, né? Que são pessoas e processos, que isso realmente está dentro da sua empresa. É muito importante também o cara se perguntar, às vezes, se aquilo precisa, né? Quer? O cara tem que se perguntar se, por exemplo, ele precisa daquela planilha. Sim. Porque às vezes o cara começa também a fazer um monte de planilha, e no final o cara não sabe nem por que ele tá fazendo planilha, né? Isso é muito... Sim. Tem um ponto importante para poder estar observando. E eu posso falar isso na pele, porque eu mesmo já fiz planilhas que as pessoas achavam fantásticas, né? Poxa, que planilha muito legal. Que, na verdade, essa planilha não deveria existir. E eu já me beneficiei por isso. Porque, às vezes, tem aquele profissional que ele é bom na planilha e vai indo. Quando, na verdade, a planilha é um balde. A planilha é uma troca de balde automática. Isso. É um sistema ineficiente. É um sistema ineficiente. É um colaborador que, às vezes, não está entregando 100% do que ele tem que entregar. Isso. Mas, às vezes, é um jeito, né? Às vezes, você não tem força dentro naquele momento, na instituição, nem para mover pessoas, nem processos, mesmo você sendo o chefe da pessoa. Às vezes não é assim, a gente sabe que a realidade não, você tem que engajar o profissional, ele tem que comprar aquela ideia. E o próprio LMS, né, eu usei a primeira vez no projeto da montagem da Bracel, né, foi um projeto de maior fábrica de celulose craft do mundo, né, já feito. E foi nessa tentativa, foi difícil engajar as pessoas. Conta um pouquinho sobre isso aí, né? Quais foram os projetos que você participou? De que eram essas fábricas? Quais foram as dificuldades que você encontrou nesses projetos? Conta um pouquinho de história pra gente aí, vai. Eu participei de alguns projetos, né? Grandes projetos de montagem de fábricas de celulose. Montagem de fábrica de celulose realmente não tem a fábrica lá, você vai lá e faz uma fábrica lá, né? Do nada. Do nada, são projetos que envolvem 10, 12, 13 mil pessoas, né? Acaba que a empresa que eu trabalhava chegava a ter efetivos ali de 1.200, mais 200 indiretos nesses projetos. Eu comecei ali como jovem analista e fui evoluindo, né? Até estar à frente de um grande projeto desse. Deixa eu te perguntar então, você falou que mobiliza 12, 13 mil pessoas num projeto desse. Né? Eu tava lendo esses dias na reportagem, tava falando um pouquinho de um projeto que ele ia acontecer assim, num lugar remoto, cidade pequena. Então assim, o que acontece quando você pega 13 mil pessoas e coloca numa cidade que tem 20 mil pessoas?
Então, qual que é o impacto disso? Tem assim, eu não estive... Tem um projeto acontecendo nesse momento dessa forma, tá? Eu não estava lá, eu estava em outro, que era numa cidade qual maior. Qual que é o projeto? O Cerrado. Projeto Cerrado, sim, o Projeto bacana. Cerrado. Você se ouve falar bastante nesse. Então, assim, os impactos são muito grandes, né? Na verdade, para você implementar um projeto desse, ele vem um trabalho de 5, 6 anos atrás, tá? De viabilidade, de viabilidade da cidade, né? De estrutura, de estratégias, né? Tem muitas pessoas pensando nisso. E assim, é impactante para a cidade, entendeu? Ele gera um fluxo de pessoas muito grande e tudo tem seu bônus e tem seu ônus, né? Economicamente para a cidade é fantástico. O dono do pequeno comércio, ele vai vender o que ele nunca vendeu na vida. O proprietário de um imóvel vai conseguir um aluguel que ele nunca conseguiu na vida. Empresas nascem dessas mobilizações. Porém, tem um impacto ali na cidade, né? Mas eu falo que é algo que transforma cidades, né? Cidades que há 20, 30 anos atrás passaram por isso, hoje são grandes cidades. Então, assim, algo que vem para transformar uma cidade. Então, assim, na visão maior, é bem trabalhoso, tá? É desafiador, mas para a cidade, para as pessoas, para os envolvidos, você colhe muitos frutos. Ah, legal. Então, se você é estudante, estagiário, empresário, uma pessoa com a mente inovadora, esse podcast é para você. Então vem com a gente, porque o nosso episódio está só começando. André, bem-vindo mais uma vez, fico muito feliz aí de você ter aceitado o nosso convite aí para o Inova Talk, né? Minha primeira pergunta, qual que é a importância da inovação no mercado de trabalho? Como é que isso está impactando? Você deve ter contratado muita gente, certo? Então dá um exemplo prático para mim de como que a inovação ajuda as pessoas. Então, eu já contratei muita gente, né? E trabalhar com pessoas inovadoras é muito bom, né? Isso ajuda porque as pessoas vão ter menos esforços para trabalhar. Você pode ir lá e quebrar uma parede com uma marreta. Até isso então quebrava. Desde que alguém foi lá e criou uma máquina que você vai quebrar essa parede muito mais rápido, com menos tempo. Então permite que as pessoas façam menos esforços. Então o seu trabalho fazendo menos esforços, ele fica muito mais prazeroso. Então assim, a inovação no mercado de trabalho ela é necessária, tanto para gerar valor e tanto para o bem do colaborador. É algo que todo mundo ganha. O funcionário, o cliente, o empresário. Então assim, é importante, a pessoa tem que inovar, ela tem que se questionar o porquê aquilo é feito daquela forma e se existe uma forma melhor. Legal. Você trabalhou 4 anos na construção industrial, certo? Sim. Nesses 4 anos da construção industrial que você trabalhou, teve alguma coisa, uma inovação que te marcou muito? Algo assim que você falou, caramba, isso que é inovação. Teve uma inovação que eu ganhei até um prêmio por ela, que a empresa começou ela passava cabos, né, em grandes estruturas, né? Lançava o cabo de uma ponta para outra. Só para o pessoal ter uma noção, fala mais ou menos qual que é essa distância, né? Porque às vezes chegava a 800, 500, 400 metros de um cabo que não é esse cabinho, né? Era um cabo deste tamanho, né? E se construía-se grandes andames para isso, né? Desde que surgiu a ideia, né? Num grupo que eu fazia parte, de se usar alpinistas industriais para fazer isso, né? Só para poder você entender, né? Alpinista é o cara que fica subindo parede ali para pintar prédio. A gente é alpinista, né? Para executar essa atividade. Com isso, era um momento que estava na pandemia, né? O preço do aço para montar um andame tinha subido muito. E daí se precisou de soluções para economizar, né? Então você não necessitaria do andame, né? Você precisava normalmente de 2 profissionais, um para montar o andame e um para ir lá e lançar o cabo, né? Agora não, você precisava simplesmente de um profissional que escalava ali no acesso com cordas e lançava esse cabo, né? Então, assim, foi uma inovação porque naquele momento não se tinha material suficiente para fazer isso, não se tinha mão de obra suficiente para fazer isso. E muitas empresas, né, que prestavam serviço de acesso por cordas, esse virou
o cargo motriz da empresa. A atividade que ela tinha maior faturamento era esse. Então eu vi surgirem profissionais que ascenderam por conta disso, empresas que cresceram por conta disso, além de ter gerado muito valor para a empresa que eu trabalhava, que foi onde a gente implementou essa ideia, né? A ideia já era usada, já tinha gente fazendo isso, tá? A gente olhou e resolveu fazer numa escala maior no mercado que a gente atuava. Bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? O último projeto que você teve, se não me engano, foi o BioCMPC, certo? BioCMPC, sim. Que aí, só para o pessoal entender, um projeto aí de celulose também. Lá era construção? Era uma ampliação de uma fábrica, era um projeto grande, a gente tinha cerca de 500 colaboradores com a gente. Legal. Só da empresa que eu trabalhava, né? Isso. E lá foi também o piloto, né, do LMS, certo? Foi o piloto que deu certo, né? Foi o piloto que deu certo? Top. E eu já tinha tido uma casca, né, que eu utilizei por parte do cliente, né, o LMS. Então, veio de uma evolução, né? A gente tinha um perfil de profissional e a gente viu que a gente precisava dar uma mudada nesse perfil que atuava nessa parte, principalmente de materiais do LMS. Então, ali eu já cheguei carimbado, né? Eu já tinha passado pela fase de aprendizado. Eu já entendia que processos e que pessoas tinham esse perfil. Então, a gente adaptou os processos, a gente convenceu as pessoas compraram, a equipe que estava lá era uma equipe maravilhosa comigo, então se engajou. E eu vi isso o dia que você, né, que era o responsável por implementar o LMS, me ligou, falou, cara, os números aí de vocês estão de parabéns, né? O que vocês estão fazendo é um case de sucesso de implementação do LMS. E isso foi, assim, graças ao engajamento da equipe. Eles sabiam que tinham que cumprir aquilo. E no final, como a gente tinha as informações, como a gente tinha um controle, como a gente tinha a velocidade das coisas, algumas pessoas que não conheciam o sistema achavam assim, os próprios usuários, né? Nossa, isso é fantástico, o LMS, que eles viviam dificuldades antes, né? Então, resolveu as dores de todo mundo ali. Foi fantástico. Só para o pessoal né, que está assistindo a gente aí, eles não sabem, eu tive a oportunidade aí de trabalhar aí 3 anos aí também com o André no trecho, né? Que é nas obras, vivenciando essa realidade, que é uma realidade, assim, completamente diferente, algo... quando você vai para um projeto desse, a sua concepção de mundo, ela muda drasticamente. Então eu tive essa oportunidade, foi a oportunidade também de estar conhecendo o LMS. Hoje eu também sou empresário, sou dono aí da empresa Inovativos, sou representante oficial da Insight LMS no Brasil. E a ideia, né, por trás do podcast, pode parecer, mas o Diego tá fazendo propaganda do LMS. Não, a gente tá falando de inovação, coincidiu do André ser um convidado aí que tem uma interface muito grande, ele viveu, né, ele era gestor de projetos, então ele viveu os efeitos do LMS na prática. Então, assim, até continuando a conversa, né, queria ouvir de você um pouquinho o seguinte, cara, qual foi a diferença? O que teve de ganho quando você botou o LMS lá, que ele tava rodando, e você falou, cara, deixei de ter esse problema? O principal são N problemas, tá? Mas eu vou dizer o principal, né? Pra ponta, né? Pra quem tá ali na operação. Era a velocidade em que você entregava pro profissional o insumo, né? O material que ele precisava para executar a atividade. Então, o LMS os benefícios foram incríveis, porque, Diego, ele gerou ganho no core business da empresa, na atividade fim da empresa. Porque o que acontecia? A gente tinha grandes problemas de entregar o material certo, na hora certa, no momento certo ao profissional. Então, com isso, você perdia a produtividade, você gerava ociosidade no profissional. Com o LMS, a velocidade com que o campo, como a gente pode falar, as necessidades que a operação precisava, chegava, principalmente aos suprimentos, era muito rápida. Então, a saída dessa informação e chegada do material ao profissional também era muito mais rápida. Então, isso gerou muito ganho de produtividade. O profissional ali na atividade fim da empresa começou a ser mais efetivo. E se você é mais efetivo na atividade fim da empresa, você vai fazer mais rápido, você vai fazer melhor, você vai ganhar produtividade e você vai gerar grande economia. E para a gestão, trouxe muita informação. Então, se o gestor tem muita informação, ele decide muito mais rápido.
Se ele decide muito mais rápido, também você gera muito mais valor para a empresa. Então, assim, os ganhos do LMS, os grandes ganhos, para mim, foram isso. Foi melhorar a qualidade do serviço, dos processos internos da empresa e também a qualidade das informações na empresa. Você gera muita informação, você melhora a qualidade dos seus processos, né? Para todo mundo. Então, assim, foi fantástico, tá? A experiência, assim, sem o LMS, com o LMS, foi outro mundo, tá? N problemas que a gente tinha de informação, de levantar informação, de efetividade dos processos, foram solucionados com o LMS. Pô, legal. E agora eu vou te fazer o seguinte, quem está querendo implementar, né, essa inovação, quem está querendo implementar o LMS, se você pudesse voltar lá atrás, quando você começou ali no primeiro dia da implantação, o que você faria diferente? O que você pensa assim, porra, isso aqui, cara, se eu tivesse ajustado, o processo teria sido mais rápido, teria sido melhor? Então, o que eu falo é você fazer uma preparação antes de começar o projeto. Então, muitas vezes a gente iniciou o projeto, iniciou implementando o LMS naquele projeto. Então, assim, você já tem que estar com os profissionais implementados e treinados antes de iniciar o projeto. Mas aí você fala para mim, não, André, mas eu vou gastar mais, porque o profissional vai ter que vir mais cedo. Só que aí você vai precisar de menos profissional lá na frente. Porque já começa bem feito, você não gera passivo de atividades. Então, assim, talvez se a gente tivesse treinado um pouco antes, a gente teria tido menos problemas e talvez precisasse de um efetivo menor para executar essas atividades. Mesmo assim, foi um ganho absurdo. Legal. E agora a gente falando de inovação de uma forma geral, né? Pô, se o cara tem hoje uma empresa na área de construção industrial, se ele tem uma empresa na área de construção, até se ele é um empregado dentro do setor de construção, aí que a gente tem várias pessoas aí que, né, trabalham hoje em empresas de construção que podem estar assistindo a gente, o que o cara tem que pensar, como é que ele tem que agir para que ele consiga inovar? Seja inovar na sua empresa, seja inovar no seu processo, seja ele inovar no seu dia a dia, o que você pode dar de dica e conselho para uma pessoa que quer fazer diferente? Então, a primeira dica, né, é que você não pode se acomodar com o problema. Você não pode ter um processo ruim, você não pode ter um sistema ruim e aceitar isso. Você, às vezes, é o que você tem. E você tem que fazer o melhor com o que você tem. Mas você não pode aceitar, você não pode ficar ali fazendo melhorias em algo que já é ruim. Você tem que buscar uma solução. E muitas vezes, quando você está na gestão de um projeto desse, essas empresas de construção não têm um setor voltado para a inovação. Então, não vai ter alguém desenvolvendo algo para você. É buscar soluções no mercado. A maneira mais simples de você inovar é buscar soluções que já foram testadas e provadas. A Insight no LMS tem uma equipe gigante ali trabalhando para desenvolver esse sistema, né? Então, assim, você vai no mercado e olha soluções. E foi assim, por exemplo, que a gente chegou ao LMS, a gente viu o cliente fazendo, falou, olha, essa solução vai trazer ganho pra gente. E foi lá e inovou trazendo essa solução para dentro da empresa. As pessoas acham que inovação é você inventar a roda. Não é não. É você ir lá e olhar algo que é bem feito no mercado e trazer para você. Algo que já é provado. É você pensar uma maneira de fazer algo simples diferente. Isso é inovação. Você não precisa inventar a roda. Qualquer pessoa, se bem orientada, ela pode se tornar uma pessoa inovadora. E buscar soluções no mercado, essas inovações que eu falei hoje, né? As principais inovações que eu fiz na minha carreira foram buscando soluções que já eram usadas, seja para escalarem elas de uma maneira maior ou menor. A empresa que eu trabalhava era menor que o cliente que usava aquela solução. Então, você tem que estar sempre olhando ao mercado. E uma dica é isso, olhe o que tem de melhor, o que as pessoas já fazem de melhor. Bom, bacana. A gente vai estar encerrando nosso primeiro bloco aqui agora. Enquanto isso, vocês que estão em casa aí podem ver um videozinho aí falando um pouquinho, né, do que é o Insight LMS, o que ele pode resolver dentro da sua empresa. E em seguida a gente já volta para o nosso segundo bloco. It is about time. Time I never had. But I have it now. Time to manage industrial construction sites more easily and effectively than ever. No more dozens of lists and charts, reports and documentations, or different apps for every task. Time to switch to one system which replaces all of that.
Yes, you heard right. One system, one tool, all in one. It is time to have all the data with me, in real time and everywhere. Houston, we got a solution. Time to use the best solution on the market, like it is already being used in thousands of construction projects all over the world. It is about time to work the new way. Insight IT, always on your side. Então, André, vamos falar mais um pouco aí, né, do Insight LMS. Eu vou estar passando algumas informações, porque assim, o que é o Insight LMS, de onde ele surgiu, eu acho que é interessante as pessoas conhecerem, né, essa ferramenta. Então, assim, o que é o Insight LMS, gente? O Insight LMS, ele é uma ferramenta desenvolvida pela Insight IT, que é uma empresa austríaca, certo? Então, ele foi desenvolvido lá na Áustria e ele começou a se espalhar aí pelo mundo. Ah, mas é uma ferramenta nova? Não, é uma ferramenta aí que, se não me falha a memória, ela já tem 12 anos de mercado, certo? Então, assim, ela entrou aí no Brasil, tem um cliente deles, que é um cliente da Finlândia, que já utiliza esse sistema aí há mais de 10 anos. Então, assim, ele já está chegando aqui no Brasil de uma forma lapidada, certo? Então, ele já vem como uma ferramenta robusta e está entrando no nosso mercado. E o que a gente enxerga no mercado, o André pode até compartilhar comigo um pouco dessa ideia, é que as nossas empresas, principalmente do setor de construção, a tecnologia que elas utilizam para controlar os seus processos ali da construção, da obra, ainda é um pouco arcaico, né, André? Eu acho que isso aí é um negócio que a gente pode até conversar e debater um pouco, porque o que a gente sentiu aí nos últimos 3 anos, você 4 anos de obra aí, é que quando você começa a olhar um pouco o que a galera tá fazendo lá fora, a gente meio que se sente um pouco neandertal, né? A gente parece que tá, porra, os caras já estão com fogo, a gente ainda tá arriscando pedra aqui, tipo, tá bem atrasado. Então, assim, um pouco disso aí, cara. Por que acontecerá esse atraso, assim, na construção no Brasil? Por que a gente tem empresas hoje gigantes que almoxarifado no papel ainda? Entendeu? Enquanto lá fora a gente já tá falando de RFID, já tá falando de controle por imagem, de IA, e a gente ainda faz controle no papel. Então por que a nossa indústria, apesar de ela ser rica, ela ainda tem tanta dificuldade? Eu acho que é espaço, né? A indústria de construção do Brasil viveu momentos fantásticos, né? E nesses momentos fantásticos, pode parecer, algumas pessoas têm esse preconceito, né? Fala que brasileiro é assim, assado, o profissional brasileiro é muito bom. Então, assim, eles sempre executaram essas atividades com base no know-how que esse profissional tem. O profissional brasileiro de construção, ele é um bom profissional. Lá fora, eles já se depararam com a mão de obra mais escassa, com dificuldades de ter esse volume de bons profissionais. Então, você vai fazer o quê? Você precisa inovar. Você precisa pensar maneiras de usar menos pessoas, de pensar maneiras de ser mais efetivo nas suas atividades. Então, assim, agora isso está chegando ao Brasil. As empresas das construções brasileiras, de um ano para cá, têm que pensar como fazer as atividades com menos pessoas, ter maior velocidade de informações. E aí surgem sistemas como LMS, surgem inovações como RFID, surgem automatizações, porque eles se depararam com um cenário na qual você não tinha mais aquela abundância de mão de obra, embora a mão de obra brasileira ainda seja boa. Mas é engraçado quando a gente para poder pensar a respeito desse assunto, porque assim, tem muita gente que acaba falando que a mão de obra no Brasil ela é ruim. Não é não. Né? Tem muita gente que pega, eu já cansei de conversar, gente com empresários, até pessoas que trabalham na indústria e vive reclamando, porque aqui só tem mão de obra ruim, só tem gente ruim, e aí você fala, gente, mas como que de um lado a gente tem pessoas, né, que falam que, nossa mão de obra é boa, as pessoas são qualificadas, do outro lado a gente tem pessoas que fala que não, que nunca consegue encontrar ninguém, que tem dificuldade. Então, assim, por que tem essa diferença? Eu acho que é você entender que o perfil da mão de obra muda. E você precisa escutar isso. Eu já estive na gestão, né, de grandes grupos. Você precisa escutar o seu colaborador. Se você pegar eu sou jovem, né, eu tenho 29 anos. Se você pegar uma pessoa que tem 40 anos e atua nesse ramo, 40 anos de idade, está nesse ramo há 15 anos. Ele vai falar que não se fazem mais pessoas como na época dele. Se você pegar um de 60, ele vai falar que os de 40 não são mais como a época dele. Se você pegar um igual eu que tinha ali 4, 5 anos, ele vai falar que o de 1 ano não é igual à época dele. Gente,
é igual e eu vou te falar, é melhor. Antigamente você demorava 4 anos para executar um projeto, que hoje você executa em 2, com menos acidentes, com mais segurança e com mais qualidade. A mão de obra evolui, tá? Porém, assim, a abundância de mão de obra já não é mais a mesma. Porque as pessoas têm outras necessidades e têm outros mercados. E até essa necessidade de ter melhores ferramentas, de ter um melhor sistema. Então, assim, se você tá achando que você tá com menos mão de obra boa, como você vai fazer isso melhor? Você vai dar mais recursos para sua mão de obra boa. Onde você, às vezes, tinha 4 pessoas para executar uma atividade, você vai ter um bom sistema. Então, você vai ter uma que vai ser mais bem remunerada do que essas 4. Às vezes, vai ganhar por 2, 3. Mas, mesmo assim, você está economizando. Então, assim, existe boa mão de obra. Os profissionais são treinados. O que acontece é que o perfil dos profissionais vai mudando com o tempo. Há tempos atrás, uma pessoa da minha idade já teria filhos, já seria casada há muito tempo, seria muito estranho eu não ter isso. Hoje, uma pessoa de 29, 30 anos, é normal não ter passado por essa etapa. Então, mudou o perfil. Mas, assim, a qualidade do profissional não diminuiu, não. Isso daí pra mim, é uma utopia. O profissional é bom, o profissional brasileiro, ele é treinável, ele é altamente adaptável. Então, assim, tanto que a gente tem grandes projetos industriais no país e empresas estrangeiras contratam a mão de obra brasileira para executar esses grandes projetos industriais. Eu vou até reforçar a sua ideia. Uma vez eu conversando com um professor, né? Uhum. E a gente debatendo um pouco sobre esse assunto e tal, ele comentou comigo que geralmente profissionais brasileiros que vão lá para fora, eles costumam ter mais sucesso em algumas funções, principalmente quando fala em funções de gerencial, quando é empresário, coisa nesse sentido, do que profissionais daquela região. Porque no Brasil, aí tem um estudo lá que fala que a gente, em média, tem uma crise a cada 4 anos. Então o cara, ele se forma nisso, o cara, ele fica bom. Por quê? Porque ele tem aquela experiência. Quando ele vai pra fora, e aí o mar não tá revolto, né? Tá aquele passeio, então o cara fica tranquilo, ele nada de braçada. Então, assim, acaba que a própria dificuldade, às vezes, que a gente tem no nosso país, questão de infraestrutura, né, questão, às vezes, até de você ter escolas que são boas, mas você tem escolas também que não são tão boas, e isso gera uma concorrência muito forte entre as pessoas, e o cara tem que aprender mais cedo. Isso vai formando ali uma casca, né, uma casca grossa ali no brasileiro, que o cara ganha resiliência. Eu acho que a palavra é essa, o brasileiro, ele tem resiliência, ele se adapta muito fácil à situação. Então, se você chega lá num projeto e você coloca 15 mil pessoas na cidade, cara, a cidade se adapta rápido, porque o brasileiro, ele tem essa casca. Ele é resiliente e tem até aquela crítica, né, do jeitinho brasileiro, né, que às vezes o brasileiro usa essa capacidade para levar algumas vantagens, mas o jeito brasileiro é muito bom, porque o brasileiro consegue encontrar soluções para problemas. Você usando isso de forma honesta, né? É fantástico. Você tem um problema, você tá ali numa sinuca de bico e o brasileiro, ele é bom em replanejar. Porque eu vi isso uma vez que eu tava na Holanda, né? Estava tendo uma greve no aeroporto de Amsterdã. E se tinha um plano e via-se um plano para botar tava em greve, né, com menos profissionais e tava lento a entrada, né? E foi traçado um plano ali, as pessoas e os profissionais ali, a equipe do aeroporto tava morrendo, sendo sufocada com aquele plano. Por quê? Entrou uma fila gigante e tava dando o horário dos voos. Tinha-se essa fila gigante. Foi aí que eu cheguei pro fiscal e falei, olha o tamanho dessa fila, pega quais são os voos prioritários e passa as pessoas na frente. Tinha uma pessoa ali na minha frente que o voo dela era daqui a 3 horas e o voo da pessoa de trás ia sair em 10 minutos. Então, assim, o brasileiro é bom nisso. Eu falei, prioriza, começa a chamar. E eu dei essa ideia e aí ela começou a priorizar. Mas, assim, aí começou um questionamento se devia se abandonar aquele plano. Então, assim, o que é muito bom, porque os estrangeiros, eles seguem processos e planos, às vezes melhor que o brasileiro. Mas quando dá errado,
o brasileiro é bom em criar soluções e replanejar aquilo ali. Isso daí o brasileiro é único, tá? Não, vou até complementar, né? Quando a gente pegou a pandemia, a gente até comentou um pouco sobre a pandemia. Na época que teve a pandemia e faltou respirador, não sei se você vai lembrar, teve um brasileiro em São Paulo, não me recordo agora o nome, ele foi lá e conseguiu, usando ali tecnologias simples, né? Que é o Arduino, usando ali um microcontrolador e tal, eles conseguiram desenvolver um protótipo de respirador e eles conseguiram depois, aprovaram a ideia e tiveram investimentos e conseguiram espalhar isso Brasil afora. Então assim, a gente, né, o brasileiro, rapidamente, com uma tecnologia simples, ele conseguiu desenvolver, ele barateou um respirador que na época, não vou lembrar agora certinho, mas custava em faixa de 50 mil reais um respirador, né, ele barateou para 4, 5 mil reais. Então assim, foi absurdo. Então, se o preço de um, você comprava tipo 10. Então, foi uma revolução. E aí entra um outro tópico agora também polêmico, por exemplo, a questão das IAs, né? As inteligências artificiais. Que aí você fala o seguinte, cara, hoje a IA, ela já tá fazendo a galera aí fazer greve já. A galera tá preocupada. Galera roteirista de cinema, alguns artistas da parte de design, eles estão preocupados. Porque já tá vindo forte nessas áreas. Hoje você tem aí tecnologias aí como o ChatGPT, né? Que você consegue utilizar. Existem diversas hoje, o Bing já tem, o Google já tem. Então, assim, são várias tecnologias que estão surgindo. O Elon Musk lá também tá para lançar dele. E isso tá vindo muito forte. E a tendência é começar a substituir algumas funções. Que antes você tinha lá 4 funcionários para fazer, você vai ter um cara e o ChatGPT ali trabalhando. Um cara e o Bing ali trabalhando e o cara vai conseguir entregar o mesmo daquelas pessoas. E isso tá vindo pro Brasil numa época em que talvez a nossa mão de obra ainda não está preparada para isso. Né? A gente ainda não tem aquela mão de obra formada para utilizar essas tecnologias. Então assim, como que você enxerga o impacto dessas novas tecnologias que estão chegando para o nosso setor, né? Para o nosso serviço, para a nossa indústria? O que você enxerga que isso traz de problemas, desafios e benefícios? Eu acho que ao final vai trazer mais soluções. Porque assim, não adianta, a indústria, os serviços brasileiros, eles precisam ser competitivos. Porque se você é competitivo, você traz investimento para o país, você torna os seus produtos mais baratos. E os profissionais têm de se adaptar. Não tem jeito. Isso é igual a utilização do computador. Hoje não tem mais como você trabalhar sem computador. Mas quando você botou os primeiros computadores, muitas pessoas falaram disso, né? Eu acho que esse profissional, que às vezes, igual você falou, roteirista, entre isso, que ele vai perder a função, não é pela implementação da IA. É por ele não saber se adaptar à IA. Falta aquela Porque resiliência. ele, por exemplo, vai conseguir produzir muito mais roteiros com a IA. Então, assim, você tem que aceitar e entender, a tecnologia vem. Como eu vou trabalhar com a tecnologia? Não adianta você remar contra a maré, por exemplo, veio computador, não, vou continuar na minha máquina de escrever. Você vai remar contra a maré. Então, assim, pega a maré e surfa na maré. Sempre que vier uma maré de tecnologia, surfe nela. Não fica ali querendo remar contra ela. É muito mais fácil você surfar numa onda do que você ir lá e enfrentar essas ondas. Não dá pra parar o tsunami, né? Não dá pra parar o tsunami. Ou você surfa, né? Ou Isso. você afoga. Um dos dois vai acontecer. E dá pra surfar, e dá pra todo mundo surfar no tsunami, tá? É bacana. Gente, a gente vai chegando no final do nosso podcast, nosso episódio 1 aí, né? A gente tá aqui com o André. Então a gente vai estar só ressaltando, então, né? Um pouco do que a gente falou aqui. A gente falou do Insight LMS, que é um sistema aí de gestão de obras, parte de materiais, parte de planejamento, parte de folha, né, de funcionários, desvios, parte de segurança. Você consegue gerenciar tudo isso dentro da ferramenta. Então, assim, se você tem interesse em conhecer a ferramenta, você vai estar acessando aí os nossos links, vai estar na descrição provavelmente desse vídeo, se você estiver vendo no YouTube. A gente também vai estar aí no Spotify, a gente vai estar em todas as plataformas de mídia que vocês estiverem aí acessando, né? Então, assim, conheça a ferramenta. Também, se quiser acessar o site aí, www.novativos.com.br, vocês também vão ter lá um insight sobre tudo aquilo que o LMS ele pode estar entregando para sua empresa. E aí eu queria, só para a gente finalizar aqui também, que você destacasse um pouco da importância da inovação nas empresas. Inovação Inovação não é só algo importante, é algo necessário. Inovação é como se fosse ir ao médico. Você não pode passar longos tempos sem ir ao médico, senão você vai ficar doente. Então a empresa não pode passar muito tempo sem inovar.
Porque senão ela vai ficar doente por dentro. Senão ela vai ter um monte de problemas e não vai detectar. Então você tem que estar sempre inovando. Traga a cultura de inovação para sua empresa. Incentive o funcionário a inovar. Quando o funcionário tiver uma ideia, mesmo que a ideia não seja boa, ouça. E ouça 10 vezes a ideia dele. Quando alguém vir falar com você, ouça. Porque às vezes na 10ª ideia dele que vai vir uma ideia fantástica. Então valorize quem inova, valorize quem dá ideias, valorize quem dá opinião, porque dali vai sair boa coisa. E ouça isso. Pô, muito bacana, André. André, muito obrigado, tá, por você ser o convidado aqui hoje. Agradeço muito você aí, cara. Obrigadão mesmo. Só pedindo um tempinho aqui, se você tiver gostado desse podcast, por favor, compartilhe aí com as pessoas que você acha que podem ter interesse. Comente se você quer um tema bacana, comenta pra gente aí nos comentários, né, da plataforma que você estiver utilizando. Compartilhe os nossos reels, assine aí, bate o sininho, né, André? Bate o sininho, sim. Fala aí, você sempre que bate o sininho. E bacana, então assim, o André, ele veio aí, eu gostaria de anunciar também, né, que o André ele vai estar sendo aí meu co-apresentador nos próximos episódios, então ele vai estar comigo aqui de novo aí, a gente vai estar entrevistando outras pessoas. O próximo episódio a gente vai estar falando de algo que está na boca de todo mundo, a gente até deu uma palhinha aqui, a gente vai estar falando de inteligência artificial, certo? A gente vai estar trazendo um convidado e ele vai estar falando pra gente um pouquinho qual foi a solução, né? O que ele implementou lá na empresa dele de inteligência artificial e o que ele teve de ganhos, né? O que ele fez ali, qual foi o impacto disso ali no processo dele, e ele vai contar um pouco pra gente dessa experiência, como é que foi, e muito bacana. Então, André, quiser falar umas últimas palavras aí? Eu queria te entregar, né? Já que você é meu cliente também, né? Pô, bacana. O que você vai me entregar aí? Deixa eu ver. Vou fazer uma entrega aqui, né? Da sua apólice, né? Do sim. trabalho, né? Aqui, galera, se vocês não conhecem a apólice aí da Prudential aí, pode contatar. André, você vai deixar o seu contato aí nos comentários? Vou deixar o contato e eu queria que você também falasse um pouquinho, né, da sua experiência, de por que você escolheu se proteger, né? Cadê o cara querendo miséria? Não. De você escolheu se proteger, né? E queria ler uma dedicatória para você, né? Que eu escrevi, né? Diego, parabéns pela sua decisão de se proteger em quem você ama, de se proteger em vida. Obrigado por confiar no meu trabalho e no da Prudential. Do seu amigo e life planner André Hassel. Rapaz, cara, é o poeta. E conta pra mim o porquê você escolheu se proteger, né? Porque quando a gente fala seguro de vida, as pessoas pensam em morte, em tudo isso. Fala um pouquinho da sua experiência. Eu acho assim até bacana você ter pegado nesse assunto, né? Porque um dos assuntos que eu quero no futuro até trazer um pouco para esse programa, que eu acho muito importante, é a questão de planejamento financeiro. Porque as famílias, principalmente o brasileiro, né, ele não tem cultura de fazer um planejamento financeiro. Então, assim, falando um pouco da apólice aqui, da Prudential, a gente conversou bastante, né? Como que funciona isso? Para que serve a apólice da Prudential? Cara, vamos supor que você hoje aí é um pai de família, né? É um provedor, né? Tá aí na sua família, um provedor aí, e você ganha um salário aí, tá 5 mil reais, 10 mil reais, não importa. E aí você adoece. Você tem um acidente, certo? E aí você não consegue mais prover essa renda para dentro da sua casa. E aí? Como que você faz? Então, o seguro, né, a apólice da Prudential, ela entra justamente nesse ponto. Ela vai conseguir garantir para você e para sua família a continuidade dessa renda, até você se recuperar e estar 100% para poder estar provendo de novo para sua família aquela renda que antes você estava entregando, né? Então, assim, André, até se você quiser falar mais um pouquinho, mas assim, pra mim isso eu achei muito importante. E não só pra quem tem família, né, Diego? Eu tenho muitos clientes que são jovens e solteiros. Por quê? O jovem solteiro tem medo de quê? Perder a sua independência. Você é jovem, bem remunerado, começou a construir ali um patrimônio, mas esse patrimônio ainda não é o suficiente para te dar uma garantia. Então hoje, se você tiver um acidente, se você tiver uma doença, se você vier a perder uma capacidade, uma quebra de ossos, o papel da nossa ferramenta é prover renda, é prover alimento, é te dar dinheiro para prover vestuário, para
ter para passar por esse momento. Porque quando se fala seguro de vida, se pensa que você tem que morrer. Tem que morrer, né? Não, é um seguro de vida em vida. É garantir a sua boa vida, a sua continuidade de vida. Seja você solteiro, seja você casado. A gente, por exemplo, tem linhas que buscam proteger a educação dos filhos. Se você não puder, se acontecer algo que você fique numa cadeira de roda, não consiga gerar valor, a Prudential entra com grana e banca a educação que dá para bancar a educação dos seus filhos até a formação. Então, tudo isso, nosso trabalho é 100% personalizado e busca proteger você em vida. E também, em caso de uma falta, para pessoas que estejam, que faça sentido numa falta, mas às vezes você é um solteiro, não faz. Então a gente protege em vida. É um seguro de vida em vida. Gente, assim, é muito bacana e outro ponto também que o André pode ressaltar pra gente, que assim, isso não é um produto novo, né? Isso não surgiu da cabeça dele, né? A Prudential, ela tem quantos anos, André? 148 anos de história. 148 anos de história, ou seja, ela já é uma empresa consolidada. Lá nos Estados Unidos, qual que é o percentual de pessoas que utilizam o plano da Prudential? Não, o plano é... Da Prudential específica eu não sei, mas nos Estados Unidos cerca de 90% da população usam o seguro como ferramenta de planejamento financeiro. No Brasil ainda se está engateando com isso, porque realmente o brasileiro não conhece. Então vira isso, né, de trazer algo inovador, que já é consolidado fora do país, para cá, né? O brasileiro não gosta de falar de situações ruins, né? Ele fala, bate na mesa que eu prefiro não pensar, né? Isso daqui é uma proteção enquanto você tem uma situação ruim. Entendi, bacana. Então, gente, muito interessante. Ó, se vocês estiverem interessados no produto do André, fiquem à vontade, entrem em contato com ele aí, ó. Ele vai estar atendendo vocês super bem, assim como ele me atendeu, tenho certeza. E vocês vão estar muito bem assegurados. Tudo mais, vejo vocês no próximo episódio. E é isso aí. Valeu. Um abraço. Abraço.